Olha, eu recebi ao mesmo tempo com alegria, né, e com a consciência de que é um cargo de muita responsabilidade. Eu tenho pedido a Deus que me ajude, porque eu sei que o desafio é grande. É uma secretaria de importância estratégica, né, para o governo da cidade, e eu fico feliz que o prefeito tenha dado esse voto de confiança para que eu possa ajudá-lo. E para que a população conheça o trabalho do secretário aqui, né, de administração, quais são as atribuições dessa pasta que o senhor está assumindo? É uma pasta que tem um leque muito amplo, né, de trabalho. Por exemplo, cuidar de toda a demanda do funcionalismo, questão de alocação de funcionário, questão das férias, do plano de carreira, que é uma coisa que ainda vai ter que ser estudado, né? Cuida dos departamentos também de compras, de recursos humanos, da Junta Militar, do Espaço Cidadão. Então tem uma área de atuação muito grande. Além disso, né, o secretário de administração também cumpre a função de interlocução, de negociação, ajudando o prefeito nessa mediação com os agentes ativos da sociedade. Falar um pouco do legislativo, né? A vereadora Áurea do PV declarou recentemente na tribuna que não vai dar mais apoio e sustentação ao Executivo Municipal. E sendo do mesmo partido, qual a sua opinião sobre a declaração da vereadora? Olha, a vereadora ela tem um compromisso com o povo de Itapeva. O Legislativo e o Executivo são dois poderes separados e, na medida do possível, a convivência tem que ser fundamentada na transparência, na parceria, para que a cidade possa crescer, possa cumprir o destino de Itapeva, que é de ser polo regional, não só econômico, mas cultural e administrativo, né? E isso já foi reconhecido pelo governo do estado de São Paulo, na questão de nós sediarmos a 16ª região administrativa. Então eu acho que os vereadores do PV, que por sinal é um dos partidos mais influentes da cidade hoje, né? Com o apoio do deputado, né? Pensando na competência dos nossos vereadores, são vereadores, principalmente a vereadora Áurea, uma campeã de votos, né? Isso dá para ela toda a autoridade de fazer a sua crítica construtiva à administração. Como vereadora do PV, ela não tem um compromisso de dar sustentação ou não. Até porque eu acho que um prefeito, uma administração honesta, ela tem a sustentação do povo, tem o reconhecimento do povo. Cabe ao Legislativo cumprir o seu papel de fiscalização e de legislar a favor do povo de Itapeva. Se a administração estiver dando os passos certos, merece o apoio, merece a sua compreensão, né? E eu tenho certeza que os vereadores do PV são pessoas comprometidas com os anseios dos cidadãos, dos eleitores, né? Que fizeram deles seus legítimos representantes. Então, eu estou hoje, a partir de hoje, ainda não fui nomeado, já estou dando expediente, né? Dando o meu apoio pessoal, correspondendo ao pedido do amigo, companheiro Roberto Comeron, né? Já conheço o Roberto de longa data e hoje eu estou atendendo um pedido dele com a melhor das intenções de poder colaborar com o desenvolvimento da cidade. Então, nesse sentido. Ah, ok. E essas são então suas expectativas e quais são os seus planos como secretário municipal? Olha, Juliano, eu estou tomando pé da situação hoje, estou conhecendo os funcionários, estou conhecendo alguns secretários também, e a despeito de muitas críticas que nós ouvimos pela cidade, eu fiquei muito impressionado com a qualidade e a seriedade dos funcionários que trabalham e que são os verdadeiros representantes da administração, né? Nós temos prefeitos, nós temos vereadores que cumprem seus mandatos, né? Passam pela administração política, econômica da cidade. Mas os funcionários de carreira, aqueles que são concursados, aqueles que têm experiência e conhecimento, né, do dia a dia da prefeitura, me passaram, né, os poucos que eu conheci ainda hoje, me passaram a impressão de que são pessoas sérias, honestas e que estão dispostas a trabalhar pelo bem da cidade.
Entrevistamos também a vereadora de Itapeva, Áurea Rosa, para saber a opinião dela sobre a posse do atual presidente do PV na Secretaria Municipal de Administração. Vamos ouvir. Nós do PV, eu, Dr. Ulisses, a executiva do partido, havia feito uma reunião onde nós decidimos, o grupo decidiu que o PV não ia ocupar nenhum cargo no governo. Isso aconteceu numa reunião na casa do Dr. Ulisses e a determinação do partido foi de não ocupar nenhum cargo no governo. No dia seguinte, o presidente Luiz Augusto foi até a prefeitura e resolveu ocupar uma secretaria do governo atual. Foi uma ocupação contra o Partido Verde, foi uma ocupação pessoal do presidente do PV. Inclusive, nós vamos ter uma reunião de partido novamente na sexta-feira para discutir esse tema, porque a decisão do partido, junto com o Dr. Ulisses, foi que o PV não ia participar do governo nesse momento. Veja bem, o PV nosso hoje, o Dr. Ulisses, com 26 mil votos de Itapeva, eu com 3.500 votos de Itapeva, o Dr. Rodrigo, nós somos hoje lideranças no município, com o apoio da população de Itapeva. Nós não concordamos que o Partido Verde ocupe espaço no governo. Agora, a decisão do Luiz Augusto, eu espero que ele tenha êxito como pessoa, é uma decisão pessoal do Luiz Augusto. Isso não quer dizer que o PV está no governo. Agora, para a população entender essa história, vereadora, o fato do PV não aceitar, não querer fazer parte do governo nessa altura do campeonato tem um motivo, né? E qual seria esse motivo? Veja bem, a decisão do partido nós temos que decidir em conjunto, a maioria é que decide, né? A maioria do partido reuniu e falou, não, agora não é o momento do PV participar do governo. Até porque, veja bem, a nossa situação é muito delicada, nós não ganhamos as eleições junto com o Roberto Comeron, mas nós vamos auxiliá-lo na medida em que ele apresentar algum projeto importante, o PV vai votar a favor. E aquilo que não tiver certo, o PV vai fazer sim as suas críticas. Eu, como vereadora, inclusive, vou apontar as falhas do governo Roberto Comeron e vou apontar também direcionamento, independente de ocupar cargo. Nós não vamos fazer do PV troca de moeda. Isso nós não concordamos. Inclusive, nós temos o aval do Dr. Ulisses Tassinari e do Rodrigo Tassinari, que é o outro vereador também do PV. Aparentemente, os ânimos entre o prefeito municipal e o Partido Verde estão bastante acirrados. Procuramos o secretário municipal da Saúde, Dr. Luiz Tassinari, para falar sobre o assunto, mas ele estava em reunião. O que queremos saber é se ele foi indicado ao cargo de secretário municipal da Saúde pelo deputado estadual Dr. Ulisses ou pelo Partido Verde. Essa é a pergunta que fica. Juliano Cidro para o Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. Jornalismo a serviço de Itapeva e região. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque.